Imagina que tivesse uma competição de natação. Tem alguém aqui que nada bem? Sim. Alguém já fez natação? Aula treinou? Pô, aí, gostei aí. Alguns corajosos ali. Legal. Além daqueles 2 corajosos ali, alguém mais aqui sabe nadar? Assim, nadar, não é nadar de qualquer jeito, não. De um jeito de competição, assim, para competir. Tem alguém aqui? Não sei se vocês sabem, mas tem um irmão aqui na igreja que vence várias competições aí, chamado Humberto. Ele é nadador, né? Aí tem essas competições de mar, piscina também, o cara vence tudo. Mar, piscina, tem esse, como é que chama? É o Rei do Mar, é isso? Essa prova famosa, tal. Nunca, vocês não conhecem isso não, gente? Poxa, que isso? Logo vocês, imagina se a gente fizesse uma competição, aí, poxa, a gente fosse escolher alguns nadadores, beleza? Você pode escolher até um cara olímpico aí, que você queira. Fala o nome de um cara olímpico assim, que nada, um cara bom. Fala o nome de um cara bom. Como é que é? Michael Phelps. Pô, excelente. Tem no Brasil também um cara chamado César Cielo. O cara já foi... Não é Pacielo, não. Beleza, César Cielo. O cara já foi campeão olímpico, né? Medalhista de ouro. Vocês eram da época desse cara? Que ganhava competições e tal. Pô, beleza. A gente pega um cara desse, César Cielo. A gente pega o Michael Phelps. E a gente pega o Humberto aí. E me coloca também na parada. Eu sempre gosto de entrar na competição. Na competição. Sempre tem uma certa esperança que eu vou ganhar alguma coisa. Aí tá. Só que a competição vai ser assim, cara. Daqui de Taquatiara até a África. A gente vai nadar. Pouca coisa, né? Sim. Dá mais ou menos assim, uns 6.000 quilômetros nadando. E a gente dá o sinal lá, e eu e o Michael Phelps, e César Cielo e o Humberto aqui da igreja, a gente começa a nadar. Provavelmente, nos primeiros 300 metros eu já vou cansar, que eu não estou muito bem treinado, não sei se você consegue reparar daí. Então, cara, já vou ficar pelo caminho. Provavelmente vou ser o primeiro a me afogar, infelizmente. E aí, pô, vai ter uma galera que vai durar um pouco mais. E de repente o Michael Phelps também, não sei se ele é um cara de longa distância, mas sei lá. Ele pode nadar uns 3.000 metros e já começar a cansar, e um outro nadar 5.000 metros, não sei se consegue isso tudo não. Beleza, talvez 10.000 metros, 10 quilômetros. Mas, pô, 6.000 quilômetros, consegue entender? Assim, vai ser totalmente insuficiente. Consegue reconhecer? Pô, beleza. Esse texto aqui não vai falar sobre competição de natação, mas Jesus vai dizer para um cara o que ele tem que fazer para chegar no céu. É como se fosse uma competição dessa de natação, daqui até a África. Jesus vai dizer para o cara, é só você fazer isso, que você vai chegar. Só que o que Jesus diz para o cara fazer, o cara não consegue fazer, ninguém consegue fazer, porque não dá para fazer, porque você não consegue chegar até o céu pela sua própria força, pela força do seu braço remando. Você consegue entender? Tem gente até que, se a gente fizer uma comparação, tem gente que é um pouco melhor do que a outra. Mas esse um pouco melhor é insuficiente, entende? Então assim, eu, por exemplo, na natação seria primeiro a perder. Então sou pior do que aqueles caras ali. Mas os caras que são melhores do que eu, eles também não têm força, não têm braço suficiente para chegar até a África, não tem braço suficiente para chegar até o céu. É isso que Jesus vai tentar mostrar nesse texto. Olha que maneiro. Olha para o texto. Esse texto é impressionante. Eu não sou digno, poxa, de explicar esse texto para vocês. Infelizmente, vou tentar, mas você vai reparar que vai faltar alguma coisa. Eu espero que o Espírito de Deus preencha essa lacuna. Olha só. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus:
por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha infância. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntaram uns aos outros: nesse caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no presente, casas, irmãos, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Cara, esse texto é maravilhoso. Amém? Diz um amém aí. Amém. Não sei se você está acompanhando essa nossa exposição. Na semana passada, a gente viu aquele momento em que Jesus, conversando com os discípulos, faz uma demonstração com as crianças e diz que, no reino de Deus a gente tem que ser como criança. Na verdade, Jesus está tentando ajustar a cabeça dos discípulos. Esse ajuste se dá com a visão de mundo que esses caras tinham. Visão de mundo se chama cosmovisão. A ideia aqui era a seguinte: poxa, nessa cultura uma criança seria alguém assim, desprezível. Não sei se você sabe, mas o conceito mesmo de infância, ele surge recentemente. Então até recentemente as pessoas não tinham muita noção do que era ser criança. Mas aí Jesus fala para os caras assim: olha, quem eles consideram desprezível, pequeno, sem importância, que são as crianças, Jesus toma como referencial. É um referencial de dependência de Deus. A gente aprendeu isso semana passada, não foi? Então por que Jesus olha para as crianças? Porque as crianças dependem dos pais para tudo e do pai para tudo. Então a gente deveria depender de Deus, ou compreender que a gente depende de Deus, porque na verdade a gente já depende de Deus para tudo. Se a gente está respirando, se a gente está ouvindo, se a gente está enxergando, cara, isso é bênção de Deus, a gente está dependendo de Deus para que isso aconteça. Beleza? Mas aí Jesus agora vai mostrar um outro referencial para os caras. Então primeiro são as crianças, que eles achavam que não tinha valor. E Jesus vai dizer assim para eles: vocês têm que na verdade olhar para as crianças e tem que ser como essas crianças aqui. Depois, Jesus vai olhar para um cara rico, que para eles era o máximo. Até hoje para a gente não é meio o máximo assim, uma pessoa ser rica? Você não sonha em ser rico não? Fala a verdade. Não fala não, só pensa. Pensa a verdade. Você está fazendo vestibular para quê? Pra ser pobre? Na moral, você está planejando sua vida como? Você é pobre? Não, você planeja assim que você é pobre? Que você vai morar lá no meu vizinho, em São Gonçalo? É assim que você planeja? Está querendo morar lá, perto da minha casa? É assim que você planeja? Quem está querendo ser professor aqui, cara? Alguém quer ser professor? Que isso, vou te abraçar ali no final, irmão. Que maneiro, uma pessoa quer ser professor, cara.
Você vê que o irmão está pensando diferente dos outros. Quem olhou para... vocês, quando escolheram a carreira, vocês já escolheram alguma carreira? Quem já escolheu a carreira aqui? Levanta a mão. Pô, levanta a mão aí, galera. Vocês estão meio devagar. Aí, já escolheram. Maneiro. Pô, gostei. Quando vocês escolheram essa carreira assim, vocês pensaram no dinheiro que vocês vão ganhar? Fora o colega que é professor. O colega que escolheu ser professor. Não vamos, vamos pensar em professor agora, não. Você que escolheu sua carreira aí. Você pensou assim, poxa, quanto ganha essa pessoa, um profissional dessa área? Você pensou assim... Isso é importante para você? Ganhar dinheiro é importante? Pô, beleza. Na cultura desses caras também. Então, quando você via uma pessoa rica, você pensava assim, olha só, esse cara é abençoado por Deus, entendeu? Esse cara tem muita importância. Só que aí Jesus vai inverter o significado da vida para os caras. E Jesus vai falar assim, o cara que vocês estão vendo, que é muito importante, esse cara está longe do céu. É como se tivesse que nadar daqui até a África e ele nadasse 300 metros, como eu teria nadado no máximo ali em Itacoatiara. Está conseguindo entender? A história, quando chega na parte desse cara, diz assim, que Jesus está saindo e aí vem na sua direção um homem e se põe de joelhos. Então você percebe que num primeiro momento, esse jovem rico, ele se coloca diante de Jesus com reverência. Nessa cultura aqui, não é muito comum ninguém se ajoelhar diante de ninguém. Não sei se você lembra do texto lá de Atos. Você está lendo a Bíblia? Não sei se você lembra do texto lá de Atos, que Cornélio vai se ajoelhar diante de Pedro. Aí Pedro vai dizer assim, pô, que isso, meu amigo? Levanta aí, eu sou homem igual a você. Nessa cultura, não é algo muito comum uma pessoa se ajoelhar diante de outra. Esse homem se ajoelha diante de Jesus, e ele chama Jesus de bom mestre. E a pergunta dele, que você deveria ler aí no verso 17, é a pergunta mais importante de uma vida inteira. É essa pergunta que a gente tem que fazer na nossa vida, mais importante do que qualquer outra pergunta. A gente deveria se perguntar assim, cara, o que a gente faz para chegar ao céu? O que a gente faz para receber a vida eterna? É por isso que você está aqui hoje, por causa dessa pergunta. Senão você não estaria aqui. Se não fosse essa pergunta, eu não estaria aqui também, não. Estaria fazendo qualquer coisa, exceto ser professor, para ganhar dinheiro, cuidando da minha vida. Tem muita coisa para a gente fazer, sério, qualquer coisa que não seja estar aqui. Só que a gente está aqui fazendo essa pergunta, o que a gente pode fazer para herdar a vida eterna? O que a gente pode fazer para ser salvo? Essa é a pergunta mais importante de uma vida. Esse cara faz a pergunta certa, para a pessoa certa, e quando ele ouve a resposta certa, ele age da maneira errada. Olha só, cara. Oportunidade bateu a sua porta. E eu abri, senhoras e senhores. Vocês já brincaram disso? Cara, a oportunidade bateu a minha porta, cara. Olha só. Vocês nunca brincou disso? Isso é brincadeira antiga. Existe essa brincadeira ainda? Pô, beleza. Quem não sabe, não sabe. Vai ficar de fora. Opa, vai ficar de fora, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Repare somente que tem um detalhe na pergunta dele que é importante. Ele diz o que ele tem que fazer. Se esse homem fosse discípulo de Jesus, ele deveria compreender que não há nada que a gente possa fazer para a gente herdar a vida eterna. A Bíblia vai mostrar para a gente que a salvação é de graça. A Bíblia vai mostrar para a gente que a salvação é fruto da graça de Deus mediante a fé. É isso. Isso tira um peso das minhas costas. Isso tira um peso dos meus ombros. Isso mostra, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. O Evangelho é a única verdade, e essa única verdade nos garante que a gente não precisa fazer nada, que a gente não precisa nadar até a África, que a gente vai chegar de barco, beleza? A gente vai chegar, ou de avião, não sei, a gente vai chegar, porque Jesus deu essa passagem para a gente. A gente não precisa comprar mais essa passagem, já está tudo pago, já está tudo resolvido.
Na verdade, a Bíblia ainda vai além, vai dizer que eu já estou nesse reino espiritual, eu já cheguei à África na verdade. Está dando para entender a comparação? Poxa, então esse cara pergunta para Jesus assim, o que eu tenho que fazer? Jesus começa respondendo estranho para ele, diz assim, pô, por que você me chama bom? Só tem um que é bom, que é Deus. Essa parte é uma parte um pouco difícil de entender, mas eu entendo, e a maioria dos comentaristas vão dizer, que é o seguinte, Jesus está mostrando para ele, que ele primeiro tem que perceber que os seres humanos, os homens, não são bons. A Bíblia vai dizer que, exceto Jesus, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então todo mundo pecou, todo mundo falhou, ninguém é bom o suficiente, ninguém é bom o suficiente para fazer. Jesus manda ele olhar para Deus e Jesus diz para ele assim, conhece os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Sim ou não? Não responde. Pensa aí. Jesus, quando começa a falar dos mandamentos para esse cara, se você conferisse lá Êxodo 20, você iria reparar que Jesus não começa do primeiro mandamento. O primeiro mandamento qual é? Ouve, ó Israel, o Senhor seu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor seu Deus, todo o teu coração, força, alma e entendimento. O primeiro mandamento vai falar de a gente ouvir a Deus, e esse ouvir é responder. Significado de ouvir é dar ouvidos, fazer. Sabe, quando você fala para uma pessoa, a pessoa faz exatamente o contrário, e você diz assim para ela, pô, você não ouviu o que eu falei? Não, acabei de falar, com os meus filhos isso acontece direto. Falo com meu filho, ele faz outra coisa, eu falo assim, você não está escutando, não? Então, esse ouve é nesse sentido de obedecer. Ouve, ó Israel, o Senhor, seu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor seu Deus. Então, Jesus poderia ter começado pelo primeiro mandamento, mas não. Ele começa pelo quarto e quinto mandamento. Ele começa pela metade do texto. Ele faz isso de propósito. O que é interessante é que quando ele mostra os mandamentos que são mais assim, objetivamente cumpridos, tipo assim, tem mandamento aqui que é teórico, você não vai me garantir que você cumpre. É um pouco subjetivo. Esses são assim mais práticos. Olha só o que ele diz. Não matarás, você já matou alguém? Não adulterarás, você já adulterou? Não furtarás. Não responde não, tudo bem? Só pensa. Você já furtou alguma coisa de alguém? Não darás falso testemunho. Você já testemunhou com falsidade? Você disse assim, eu juro que eu vi, ou então, meu irmão, foi meu irmão que quebrou. E não foi seu irmão, você sabe que foi você. Foi ele que me empurrou, foi ele que colou, foi ele que me chamou, a culpa é dele. Não enganarás a ninguém, honra teu pai e tua mãe. O honra teu pai e tua mãe é o mandamento aqui, assim, levemente subjetivo. Pô, honrar pode ter algumas interpretações sobre o que seja honrar, mas de modo geral, isso daqui é fácil você dizer não, ainda que não seja verdade. Mas é fácil você dizer não, você nunca fez isso daqui. Beleza? Só que Jesus não está apresentando para esse cara a interpretação que ele traz dos mandamentos do Sermão do Monte. Está lembrado do Sermão do Monte? O que Jesus vai dizer no Sermão do Monte? A lei diz, eu porém vos digo, a lei diz não matarás, eu porém vos digo, se você se irá e quiser fazer contra o seu irmão, você já está condenado. A lei diz, não adulterarás. Se você pensar em fazer, em adulterar e querer, você já está em pecado. Cara, Jesus está dando assim, a interpretação mais light para o cara. Essa interpretação, para um discípulo de Jesus, já deveria ser o suficiente para a gente dizer assim, poxa Jesus, não. Em algum momento aí eu não honrei meu pai e a minha mãe, em algum momento eu enganei alguém, em algum momento eu dei um testemunho falso, talvez eu tenha furtado alguém, ainda que eu não tenha matado nem traído. Beleza? Só que espantoso é
que o jovem vai responder para Jesus: cara, eu faço isso desde a minha adolescência. Aí, da idade de vocês, desde a adolescência eu estou cumprindo essa parada. Pô, é isso que precisa? Então já está tudo garantido. Mas aí Jesus vai olhar para esse cara com amor. Essa é a única parte do Evangelho de Marcos que vai usar essa expressão. Então, olha só, mostra que Jesus, cara, quis dizer a verdade, porque nada mais interessa do que a verdade, ainda que a verdade machuque. Entende? Olha só, se você ama alguém, você tem que ser verdadeiro com essa pessoa, cara. Você tem que mandar real para essa pessoa. Então, assim, pô, você sabe que uma pessoa que você ama na sua escola, e você sabe que essa pessoa está vivendo uma vida totalmente desprezível, terrível, corrompida, cheia de dano, longe de Jesus, longe do amor do Pai. O que você tem que mandar para esse cara? A verdade. Ainda que ele diga, pô, para mim não dá e vai embora. Jesus olha para esse cara com amor. E Jesus diz para esse cara assim, é como se ele dissesse, pô, de repente você não está entendendo o que eu falei. Olha só, está faltando uma coisa. Então você está achando que você está cumprindo tudo, mas você não está cumprindo tudo, falta uma coisa. E aí a coisa que Jesus vai falar para esse cara é a seguinte, ó, você pega tudo que você tem, você vende e dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro no céu e você vem e me segue. Jesus não está falando que esse cara vai ser salvo fazendo isso, mas Jesus está dizendo que esse tesouro no céu vai ser combinado a primeira parte com a segunda. Então vai, vende o que você tem, dá aos pobres, depois vem e me segue. Depois vem e me segue. Tem que ter essa segunda parte. Até aí tudo certo? A gente dá um nó nesse texto para a gente dizer assim, e a interpretação correta? Pô, Jesus não exige isso de ninguém. Jesus nunca exigiu isso de mim, que eu pegasse tudo que eu tenho. Eu tenho um carrinho vermelho, está ali, parado ali. Humilde carrinho vermelho, sou professor. Né? Pensa bem, hein, cara. Aí, ó, Jesus nunca falou, ó, pega aquele seu carrinho vermelho, vai lá, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. Nunca disse isso para mim. Mas eu te faço essa pergunta, que foi a pergunta que eu me fiz durante a semana. Apesar de Jesus não exigir isso de todas as pessoas, se Jesus dissesse isso para você, aí, pega tudo que você tem, abre mão, vem e me segue. E você vai ter um tesouro no céu. O que você faria? Qual seria a sua resposta? Se você vender mesmo, bem, suas roupas, se tem alguma coisa, celular, o que você tem? Tênis, Xbox, sei lá o que você tem. Se tem alguma coisa que tenha valor, pô, é isso aí. Pegar, vender, dar aos pobres e seguir. Qual seria a sua resposta? O que Jesus mostra para esse cara é que provavelmente o coração dele não cumpria o primeiro mandamento que Jesus omitiu logo na primeira sequência de mandamentos para ele. Entendeu o que eu falei? Tipo assim, Jesus está mostrando para o cara o seguinte, ó, ele pegou os mandamentos pela metade. Esses da metade, ele acha que cumpre. Mas então vou te mostrar que você não cumpre o primeiro, que é ama o Senhor seu Deus de todo o teu coração. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Então, ó, esse cara tinha que amar a Jesus acima dos bens materiais, acima do dinheiro, acima da riqueza, porque é assim com a vida de todo mundo. Eu disse isso domingo, povo, vou repetir. A única coisa que Jesus comparou a um senhor foi o dinheiro. Nada mais. Nada mais foi comparado a um senhor, quando ele diz, ninguém pode servir a dois senhores, ninguém pode servir a Deus e a Mamon, que é o dinheiro. Só nessa parte que Jesus coloca como dois senhores, tudo bem? Jesus tenta mostrar para esse cara que ele, na verdade, tinha um coração que não seguia o primeiro mandamento, que era amar a Deus sobre todas as coisas. Parece que Jesus não exige isso de ninguém, porque
aqueles que são discípulos dele de verdade, se ele exigisse, os seus discípulos cumpririam isso com certeza. Para aqueles que ele exige, são pessoas que não cumprem, porque não são discípulos de Jesus. Jesus olha ao redor e vai dizer para os caras assim, ó, tá vendo? Cara, é muito difícil para uma pessoa rica entrar no reino dos céus. Nessa parte eu fico sempre tranquilo, porque eu sou professor, então assim, pô, tô tranquilo. Muito difícil para um rico entrar no reino de Deus. Pô, eu digo amém. Aí depois Jesus vai complicar para o meu lado. Olha o que ele vai dizer no verso 24. Mas Jesus repetiu, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. Agora é todo mundo. Os discípulos vão dizer assim, que isso? Aí ele vai ainda reforçar. Poxa, é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí os discípulos vão dizer assim, poxa, sendo assim, quem pode ser salvo? Porque na ideia desses caras, a pessoa mais próxima de Deus era a pessoa rica. Então, se o que está mais próximo, está vendo como é que Jesus está quebrando esses paradigmas desses caras? Essas regras que estão na cabeça deles? Quem eles acham que não tem valor, Jesus diz assim, ó, vocês têm que olhar para essas pessoas aqui, são as crianças. Quem eles acham que está mais pertinho de Deus, era o cara que já estava pertinho lá da costa da África, era só nadar mais um pouquinho para chegar. Jesus diz assim, olha, vai ser mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha. Tentaram, durante 2000 anos, dar um nó nesse texto aqui, para ver se a gente desfazia essa comparação, porque essa comparação é terrível. Camelo e agulha. Você sabe o que é uma agulha? Você sabe o que é um camelo? Não tem como. O pessoal disse assim, não, cara, alguma coisa está errada. Ah, tem uma palavra parecida com camelo, que é corda. Nessa língua aqui, beleza, no aramaico, tem uma palavra parecida com camelo, que é corda. Jesus deve ter dito corda. Corda também você não consegue passar no buraco da agulha. Mas ele falou camelo. Ele está dizendo que é impossível a gente chegar pela nossa própria força. É impossível. Só que aí Jesus vai dizer assim, ó, para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus aqui está falando de salvação. Então, para a gente, com a nossa força, é impossível. Mas para Deus não é. Jesus fez no nosso lugar aquilo que a gente não poderia ter feito. Jesus tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. O sangue de Jesus derramado é suficiente para nos purificar de todo pecado. Diante disso, a gente pode pensar assim, como Pedro, poxa, mas e a gente que deixou alguma coisa para trás? Jesus está dizendo assim, ó, ainda que você deixe tudo para trás, isso não é suficiente. Mas, olha só, tem gente que deixou alguma coisa para trás, foi o que Pedro falou, pô, e a gente? A gente saiu de casa para te seguir. Você deixou alguma coisa para trás para seguir a Jesus? Se você não deixou nada para trás, você não é discípulo de Jesus. Você deixou alguma coisa para trás para seguir a Jesus? Quando a gente segue a Jesus, a gente deixa alguma coisa para trás. E Jesus vai dizer assim, ó, quem deixou irmãos, irmãs, pai, mãe, filho, campo, o que for, por minha causa e pelo meu evangelho, vai receber ainda nessa vida aqui, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Eu lembro que quando eu me converti, e Deus tocou no meu coração para que isso acontecesse, na minha casa só tinha eu e meu irmão. Minha família, né, achava uma imbecilidade eu seguir o evangelho, achava assim, idiotice, grotesco, burrice, escolhe qualquer termo aí, terrível, é o que eles achavam. E aí assim, eu fui, meio que hostilizado pela minha família. Só que aí, cara, no reino de Deus,
eu recebi 100 vezes mais. 100 vezes mais. 100 vezes mais pais e mães, e tios, e primos, e amigos, irmãos, e irmãs, 100 vezes mais. 100 vezes mais. Aquilo que você abre mão no reino de Deus, cara, Jesus te garante que você vai receber 100 vezes mais. Então a história é a seguinte: para salvação, não tem nada que a gente possa abrir mão para que a gente conquiste essa salvação. É o que Jesus está tentando ensinar para a gente nesse texto. Ainda que você abra mão de tudo, é insuficiente. Tem uma música, cara, que se chama Gratidão. Vou citar de novo essa música. Você nunca vai ouvir essa música, mas a letra é linda, você tinha que ouvir. O nome da música é Gratidão. Olha o que diz essa letra. Eu sou professor de literatura, eu tenho esse problema. Eu gosto de poesia, eu gosto de música, gosto de arte. Eu gosto de tocar também, não tenho oportunidade. Aí, olha só. Cantar eu gostaria, mas eu também não tenho talento, não. Gratidão, a música diz assim, ó: tudo que eu fizer não basta, tudo o que eu te der é nada, tudo o que ajuntar não chega para compensar, tudo para compensar, tudo o que eu cantar é rouco, tudo o que eu pensar é um sopro, tudo o que eu falar é pouco para te dizer, tudo para te dizer. Está falando com Jesus. Tudo já tomei por perda, tudo que eu viver é Cristo, tudo que eu morrer é lucro, para te encontrar, tudo para te encontrar. Cara, não tem nada que a gente faça nessa vida que seja suficiente para a gente chegar a essa salvação. Mas, por outro lado, aqueles que foram tocados pelo Evangelho de Jesus, aqueles que foram alcançados pela graça de Deus, aqueles que foram chamados pelo bom pastor e ouviram a sua doce voz, esses vão abrir mão de tudo no discipulado, de tudo no discipulado, não para salvação, mas na conversão, na caminhada cristã. É isso que esse texto está dizendo. E Jesus está nos garantindo que quem abrir mão de qualquer coisa vai receber 100 vezes mais. Agora, e no porvir, a vida eterna. Só que tem uma expressão aqui que é terrível no meio dessa parada. Olha só, verso 30. Pô, dá uma olhada aí, abre o texto aí, por favor. Ó, Marcos 10, 30. Olha o que Jesus vai dizer. Vou começar no início do 30 para você entender. Deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, que é quem abriu mão, né? Ó, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. E com eles, o quê? Perseguição. Perseguição. Pô, sabe como é que é o nome disso na literatura? Enunciação caótica é o nome dessa parada. É assim, eu começo a fazer um enumerado de coisas, e esse enumerado tem que ter uma lógica. A gente ensina isso na redação também, para a galera que está escrevendo. Então, você faz uma sequência de elementos, essa sequência tem que combinar. Então, eu coloco ou tudo positivo, ou tudo negativo, ou tudo neutro, coloco também. Só que aqui não, Jesus está colocando tudo positivo. Ó, você vai ganhar pai, mãe, irmão, irmã, campo, e você está assim, pô. E ele está falando que é nessa vida agora. E você está assim, cara, maneiro demais. Só que aí Jesus vai colocar aqui no meio perseguição. E você faz assim, como assim? Estava tudo bom, era o céu agora. Só que agora é entre o já e o ainda não. Está quase, é o quase. Cara, a perseguição vai acontecer. É maneiro que lá na parábola do semeador, sei que eu estou ficando repetitivo, vocês vão me perdoar, mas na parábola do semeador, o que é a perseguição na parábola do semeador? Quem lembra? Ganhar um ponto aí no Enem. Não vai não, né? Então deixa para lá. Quem lembra? Parábola do semeador. Qual é o elemento que é a perseguição? É assim, o semeador vai lá, lança semente. Um cai no caminho.
outro cai em terreno pedregoso, outro é sufocado pelo espinho, outro cresce. E aí? Você lembra? Cara, a perseguição na parábola do semeador é o sol. O sol. Olha que doideira. Jesus, na verdade, ele não está se contradizendo, nem fazendo uma enumeração caótica. Jesus está colocando para a gente o que é bom. Porque Jesus, lá no Sermão da Montanha, vai dizer o quê? Bem-aventurados são vocês, quando, pelo meu nome, vocês forem perseguidos e acusados falsamente. O que vocês têm que fazer? Levantar e pular de alegria. Porque grande vai ser o tesouro de vocês no céu. Entende? Aqui não é uma quebra de uma lógica. Não. Isso é bom, cara. Isso é o sol. Sabe o que é o sol para uma planta? Eu tenho uma casa em São Gonçalo, que ela tem uma posição que é assim, eu tenho um jarro lá de planta, que eu coloquei embaixo do negócio do ar-condicionado, que é o negócio do ar. É tudo pensado, é ecologia e tudo bonito. Engenharia que chama isso, né? Tudo, pô, maneiro. Aí tá. Tentei achar uma palavra, não achei. Aí, a água que cai do ar-condicionado cai na planta. Olha só que coisa. E aí, eu não preciso ficar molhando a planta, já molha naturalmente. E molha e pega sol tal. Só que tem uma época do ano, cara, que eu tenho que mudar aquele vaso de posição. Porque é uma época do ano que não pega sol ali exatamente naquele espacinho. Então, se não pegar sol, o que acontece com a plantinha? A plantinha morre. Todos os discípulos de Jesus, em alguma medida, serão perseguidos. Mas essa perseguição vai ser para o nosso bem. E a gente deve comemorar e achar isso maneiro, porque, poxa, isso vai fazer com que a gente seja, marcado como discípulo de Jesus. Isso é uma garantia. Se essa perseguição não acontece em certa medida, eu não estou dizendo que a gente vai desejar perseguição. Olha só, desejar perseguição é coisa de gente que não sabe o que é perseguição, na verdade. É coisa de gente, assim, inocente. A gente não vai querer perseguição, tudo bem? Mas você vai ter certeza, Jesus te garantiu que você vai ser perseguido. No final, Jesus vai dizer assim, contudo, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Os caras não entenderam nada do que Jesus falou. O que ele está falando? Ele está falando já do episódio da semana passada, com esse agora. Muitos primeiros vão ser esses que vocês acham que estão perto do reino de Deus. Cara, esses não vão entrar. E esses aqui, as crianças, vocês estão achando, vocês têm que ser como criança. Entende? Que ele está fazendo referência a esses dois episódios nessa parte final. Aplicação, para a gente levar para casa e fechar. Eu te pergunto, qual troca que você vai fazer, cara? Tem que ter alguma troca nessa parada. Você vai fazer a troca de ficar com o tesouro dessa vida ou com o tesouro da vida eterna? Essa troca é feita durante o discipulado. Beleza? Salvação está garantida por Jesus Cristo, para aqueles que foram chamados pelo seu nome. Mas agora, durante o nosso discipulado, a gente vai ter que abrir mão de várias coisas, cara. Você está na disposição, poxa, para caminhar com Jesus Cristo, perdoar as pessoas que você ainda não perdoou? Ainda que essas pessoas sejam pessoas da sua própria família. Você está na disposição de parar de, ter inveja de algum irmão que chegue aqui na igreja, por algum motivo? Você está na disposição de amar Deus sobre todas as coisas, acima de você mesmo? Quanto tempo demora? Imagine que esse cara quisesse cumprir o que Jesus mandou ele cumprir. Jesus falou para o cara assim, vai, pega tudo que você tem, vende, dá aos pobres, depois vem e me segue. Quanto tempo você acha que demora para fazer isso? Eu pego o meu carro, coloco lá na OLX, sei lá, fazendo propaganda, né? E aí, até alguém se interessar, eu pego essa plantinha que eu tenho lá também, vou vender tudo agora, a plantinha. E aí, esse tênis aqui que eu ganhei de presente, vou botar também.
Percebe? O discipulado é coisa demorada também, cara, para a vida toda. É claro que você, de uma hora para outra, não vai abrir mão de tudo necessariamente, mas é certo, cara, que durante toda a vida a gente vai abrir mão de tudo por Jesus. E Ele vai ensinar o nosso coração que a gente tem que abrir mão de muita coisa. Beleza. Às vezes, por exemplo, eu poderia ter mais dinheiro se eu trabalhasse mais e me dedicasse menos ao reino de Deus. Às vezes você teria mais sucesso no vestibular se você se dedicasse menos ao reino de Deus e mais ao vestibular. Mas essas são trocas que a gente faz todo dia, todo dia. E Jesus está garantindo para a gente que a gente vai receber 100 vezes mais. Como que isso vai acontecer? Não sei exatamente. Exatamente eu não sei. Cara, mas eu sei que isso acontece. Há 20 anos eu vejo isso acontecer. Há 20 anos. Abrir mão de coisas que têm o seu valor, que são importantes, mas que diante do reino de Deus eu recebo 100 vezes mais. 100 vezes mais. Amém? Vamos abaixar nossa cabeça para a gente orar? Senhor, a gente te louva, pois o Senhor é o Deus que não deixa ninguém para trás. E a gente, diante da beleza da Tua vontade e do Teu Evangelho, a gente gostaria de abrir mão de tudo, Pai, que o Senhor nos pede, para que a gente, no Teu reino, possa Te alegrar, possa engrandecer o Teu nome, possa Te glorificar com a nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor, a gente Te agradece porque aquilo que a gente não poderia fazer foi feito por Jesus Cristo no Calvário, e a gente Te pede que o Teu Espírito Santo nos ajude a fazer aquilo que a gente pode fazer nessa vida, para que a gente possa receber os frutos na vida eterna, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor também nos dê coragem para que a gente enfrente qualquer tipo de perseguição e alegria nesses momentos para a gente reconhecer que a gente é Teu servo. Pai, que seja assim, em nome de Jesus, amém.